Conseguimos entrar, e meu avô já chegou perguntando das janelas sem parar, sem perceber que ela estava respondendo que tinha trancado tudo. Ele estava desesperado. Achei que já estava seguro, mas aquilo que seguiu a gente desde a floresta não desistiu. Meu avô sempre contava muitas histórias que aconteciam no sítio dele. Eu sempre achava um pouco exageradas, e algumas até desacreditava. Na minha cabeça, eram apenas histórias para me deixar assustado ou com medo. Mal sabia eu que isso estaria para mudar, e foi quando passei alguns dias no sítio junto com ele e minha avó. Era um lugar muito grande, cercado por uma grande floresta, que acho que nem meu avô se atrevia a explorar. As únicas coisas que ele falava sobre essa floresta é que eu nunca deveria entrar sozinho, e de preferência, nem mesmo acompanhado. Como todas as histórias que eu ouvia de lá, achava que era algo exagerado só para me causar medo, mas eu devia ter acreditado nele. Enquanto eu estava lá, peguei o costume de subir nas árvores que ficavam de frente para aquela floresta, logo atrás da casa. Eu aproveitava para pegar algumas frutas, e comia enquanto ficava sentado nos galhos. Já devia ser por volta de umas 5 horas da tarde, quase noite, e eu estava em cima do pé de manga, olhando a paisagem até escurecer. Por algum motivo estranho, minha avó nunca me deixava ficar lá até escurecer de fato, e sempre que chegava mais ou menos essa hora, ela me chamava para entrar em casa. Eu perguntava o motivo, e nunca tinha uma resposta objetiva, fazendo com que eu ficasse ainda mais intrigado. Nesse dia, quando já estava quase escurecendo, em meio aos cantos dos passarinhos que vinham das árvores ao redor, comecei a ouvir um som estranho, como se fossem galhos quebrando, e parecia estar muito próximo. Inclinei meu corpo, procurando o que poderia ser, mas não conseguia ver nada, pois já estava um pouco escuro. Eu estava muito curioso com o que poderia ter lá. Eram tantos avisos para ficar longe que só me fazia querer mais ainda entrar naquela floresta, e eu cometi o erro de ir investigar. Desci da árvore que eu estava, e fui andando lentamente, olhando ao redor enquanto me apoiava nos troncos. O sol já tinha ido embora quase que por completo, e não dava para ver praticamente nada naquela floresta, mas eu continuei caminhando. Agora a única iluminação que tinha era a da lua, que estava cheia e brilhante, com apenas algumas nuvens ao redor. Só o que se ouvia era o som da noite, que fazia o clima ficar um pouco sinistro. Estranhei que minha avó não me chamou. Na verdade, já tinha passado bastante da hora que ela deveria ter chamado. Achando isso bem estranho, decidi voltar por conta própria. Eu caminhei durante algum tempo, seguindo exatamente por onde eu vim, mas estranhamente, por mais que eu andasse de volta, não chegava em casa. Será que eu havia me perdido? Como se a situação já não fosse ruim o suficiente, agora, misturado ao som da noite, comecei a ouvir vindo de longe um uivo arrepiante, que por algum motivo me fez ficar desesperado. Apertei o passo, na tentativa de chegar em casa de vez, mas nada adiantava. Parecia que eu estava andando em círculos, e de tempos em tempos, aquele uivo sinistro ficava cada vez mais próximo. Já estava quase desistindo de tentar sair, pelo menos por aquela hora, e enquanto ia me encostando de árvore em árvore, ouvia a voz do meu avô e mais um homem que eu não sabia quem era. Eles estavam me gritando de longe. Era a minha chance de sair. Confesso que naquele ponto, eu já estava achando que não conseguiria mais voltar. Dei um grito dizendo que estava aqui, mas logo após o meu grito, veio outro uivo ainda mais próximo. O animal que estava fazendo isso estava vindo na minha direção. Não pensei duas vezes, comecei a correr na direção da voz do meu avô, mesmo sem enxergar nada direito. Eu estava me sentindo ameaçado, dava a impressão de que a qualquer momento, aquela criatura ia pular em cima de mim de algum lado. Vendo que eu estava me aproximando deles, gritei novamente, chamando meu avô, mas imediatamente, ouvi um barulho alto de algo arranhando um tronco que estava a alguns metros de mim, e veio acompanhado de um rosnado sinistro. Eu não parava de tremer, mesmo querendo correr, minhas pernas não estavam mais querendo sair do lugar, e ao mesmo tempo, aquele animal estava soltando pequenos rosnados cada vez mais próximos, até o momento que uma lanterna iluminou algumas árvores na minha frente. Era meu avô. Não pensei duas vezes, corri desesperado, gritando para eles voltarem correndo, não dava para parar.
Parecia que eles já sabiam, não tive que explicar muito, e os dois se viraram, começando a correr juntos, meu avô com mais dificuldade por ser um pouco mais velho, mas por sorte, ele ainda aguentava correr. Eu ouvi os dois falando frases pausadas enquanto corriam, dizendo que tinham que trancar a casa, ou que a fera ia conseguir nos pegar. Eu não sabia exatamente sobre o que estavam falando, mas tinha certeza que estávamos em perigo. Depois de tanto correr, avistei a casa, e minha avó já estava na porta com uma expressão assustada, já com a porta aberta e se preparando para fechar. Conseguimos entrar, e meu avô já chegou perguntando das janelas sem parar, sem perceber que ela estava respondendo que tinha trancado tudo. Ele estava desesperado. Achei que já estava seguro, mas aquilo que seguiu a gente desde a floresta, não desistiu. Ele ficou rodeando a casa, soltando rosnados, arranhando as paredes, tentando entrar a qualquer custo. Ficamos todos juntos encolhidos, esperando aquela fera ir embora, e depois de algum tempo dessa agonia, ouvimos eles saírem disparada, na direção da floresta, e segundos depois, escutamos aquele mesmo uivo vindo de algum lugar no meio das árvores. Meu avô me deu a maior bronca, ao mesmo tempo que me dava um abraço aliviado. De repente, todas as histórias que ele contava, agora me pareciam verdade. Essa noite me fez repensar muitas lendas que eu julgava ser exageradas. Meus avós me disseram que já passaram por uma noite parecida, não tão intensa como essa, mas com certeza já encontraram aquela criatura. Segundo eles, outros moradores de sítios vizinhos, falam muito sobre a lenda do lobisomem ser real, e que também já encontraram com ele. Se é verdade, eu não sei, mas o que eu vivenciei naquele dia, ficou marcado na minha vida.